Obrigado. Pronto. Então, vamos diminuir diminuir como chama isso? Vai diminuir o prejuízo, né? Obrigado, de novo. 2. É claro, então, as duas formas? Sim, sim. Pronto. Bom, o próximo teorema sobre matrizes é uma coisa que a gente não usou até agora, mas às vezes vai aparecer por aí, tá? Então, quando você encontra a inversa de uma matriz, ela tem que comutar com a matriz original, tá bom? A inversa é uma das matrizes que comuta, sim, com a matriz dada, tá? Então, se você tem uma matriz quadrada, a gente sabe que uma dada matriz B que satisfaz essa equação é exatamente inversa, mas a gente poderia ter falado o contrário. B vezes A igual a identidade também implica que B é a inversa, tá? Então, no fundo, o que isso quer dizer é que, embora as matrizes, de modo geral, não comutem, quando a matriz é quadrada e tem inversa, a inversa dela comuta com a matriz original, tá? Ou seja, A menos 1 vezes A é identidade e também A vezes A menos 1 tem que ser a identidade, tá bom? Tá bom, gente? Sim, professor. Tá, beleza. O próximo teorema é aquele que a gente vai começar, que começou semana passada, e a gente vai, a cada aula, colocar mais uma linha, tá? Isso significa que você tem mais formas de usar a mesma afirmação em contextos diferentes, ok? Então, até a última aula, o teorema tinha parado, eu acho que na D, né? Na letra D. Agora tem mais duas afirmações equivalentes, tá? Então, qual a hipótese? Se você tem uma matriz quadrada, a tese é ser inversível, é a mesma coisa que o sistema homogêneo associado à matriz A é determinado, né? Todo sistema homogêneo é consistente, né? Então, quando a matriz é quadrada inversível, o sistema é determinado. Mesma coisa que dizer que a forma reduzida escalonada de A é identidade. Mesma coisa que dizer que A é produto de matrizes elementares. Agora vem mais duas afirmações equivalentes. Tudo isso é a mesma coisa a dizer. Qualquer que seja B, o sistema AX igual a B é consistente e igual equivalente a dizer que para qualquer B que você pegar, o sistema AX igual a B é determinado, tá bom? Então, para que serve esse teorema, tá? Então, dependendo do contexto do problema que você estiver resolvendo, você pode ter, pode ser claro para você, digamos, pelo que você está desenvolvendo, que a afirmação é verdadeira, tá? Então, você pode concluir que é inversível, por exemplo. Você pode concluir que a forma escalonada de A é a identidade, tá?
Ou, por exemplo, você consegue provar de alguma forma o item C, e aí pode usar uma afirmação equivalente para resolver o problema, o item F, por exemplo, tá? Então, esse teorema significa o quê? Você tem várias afirmações, tem o mesmo significado, mas você pode usar em contextos diferentes, tá bom? Para resolver problemas diferentes, com diferentes abordagens, tá certo? Então é importante que vocês levem em consideração. A cada aula vai aparecer, cada semana pelo menos aparece mais uma linha. E tudo isso junta, esse teorema junta toda a matéria, todos os temas da matéria vêm juntos, se juntam, passam por esse teorema, tá? Beleza. É como se fosse uma coluna de um prédio, né? Então, ela, 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 ela tem ligação com todos os andares do prédio, tá? Bom, mais coisas. Mais teoremas, né? Vamos lá. Se você tiver duas matrizes quadradas que possam ser multiplicadas, isto é, do mesmo tamanho, ou o que é a mesma coisa, da mesma ordem, né? Quando o produto for inversível, isso quer dizer que os fatores são também inversíveis, tá? Então, com números, qual é o significado desse teorema com números, né? O número é inversível quando? Que o número é inversível? Quando que o número tem inverso? Diferente de zero? É diferente de zero, né? Produto é diferente de zero, então o que que você pode afirmar dos fatores? Tanto A quanto B tem que ser Diferente de zero. diferente de zero. Então, para números é isso. Se o produto é diferente de zero, então os dois fatores têm que ser diferentes de zero, tá bom? Porque se algum dos dois fosse zero, o produto seria zero, né? Tá certo? Sim, sim. Então, essa afirmação do teorema 1.5 é generalizar essa afirmação para matrizes. Então, matrizes serem inversíveis não é equivalente a serem nulas, tá? Mas se você tiver um produto e de alguma maneira saber que esse produto é inversível, então os fatores necessariamente têm que ser inversíveis, tá? Tá bom? Tá claro, tá claro. Bom, então a última parte dessa sessão, que é bem curta, é a seguinte, ó. Existe um problema que aparece várias vezes ao longo da disciplina, em vários contextos, e ele chama de o problema fundamental, tá? Esse problema fundamental vai ser usado bastante no capítulo 3, a partir do capítulo 3, quando a gente falar de espaços vetoriais. Então, esse teorema é o seguinte. Espera aí. É problema fundamental, não é teorema. Problema fundamental. Ok. Então é o seguinte, ó, você tem uma matriz A, de qualquer ordem, ok? Você quer encontrar todas as matrizes coluna B que façam com que o sistema AX igual a B seja consistente, tá? Então, esse problema aparece várias vezes. Vai aparecer várias vezes, tá? Principalmente na parte de, sistema, de espaços vetoriais, capítulo 3, capítulo 4, tá bom?
Então, o que que a gente faz? O que acontece, por exemplo, se m e n são iguais? Isto é, se a é quadrada. Existe alguma restrição para b? Depende, né? Se é quadrado é inversível, o que que acontece? Esse sistema é consistente? Ax igual a b? Sim ou não, por quê? Sim, por causa do teorema anterior. Isso, porque você pode achar sempre a solução, e é única, né? Ax igual a b, né? Ou pelo teorema anterior, né? Que esse é inversível equivalente a esse sistema sempre é consistente, né? O teorema anterior permite que esse caso mais simples tenha uma condição suficiente, ser inversível, tá? Então, não temos restrições para B. Isto é, qualquer B que você escolha, o sistema X igual a B é consistente. Não há restrições para B, tá bom? Então, de modo geral, a matriz B tem que ser escolhida para o sistema X igual a B ser consistente, tá? Mas a processo de Gauss-Jordan nos diz exatamente como é que a gente encontra as restrições, tá bom? Vamos entender isso com um exemplo. Então, vamos pegar uma matriz A, formar. Tá bom, vamos botar o sistema x1 mais x2 mais 2x3 igual a b1, x1 mais 2 vezes x3 igual a b1, tá? X1 mais x3 igual a b2, 2 vezes x1 mais x2 vezes x3. O que acontece? No nosso sistema, as variáveis, as incógnitas são x1, x2, x3, tá bom? Mas a gente gostaria de tentar resolver todos os sistemas possíveis que fossem consistentes, tá? Quero encontrar as matrizes B dessa forma, tal que esse sistema seja consistente, tá? Então, o que que a gente faz? A gente tenta solucionar, lembrando que as incógnitas são x1, x2 e x3, tá bom? Embora, de uma certa forma, B1, B2 e B3 sejam incógnitas também, tá? Então, você interpreta nesse problema as incógnitas dos sistemas, você tem vários sistemas, tá? Se você mudar B1, B2 e B3, você muda o sistema, tá? Mas em todos os sistemas possíveis, as incógnitas são as mesmas, x1, x2, x3, tá? Então você tenta resolver por Gauss-Jordan, sem se importar quem é B1, quem é B2 e quem é B3. Então você botar a matriz ampliada, 1, 1, 2, B1, depois tem 1, 0, 1, B2, depois tem 2, 1, 3, B3, tá bom? Você tenta resolver sem se importar quem é B1, quem é B2, quem é B3. É claro isso?
Claro, gente. Tá claro. Pronto. Então vamos lá. Qual a primeira operação? Bom, eu faria L2 e L3. Perdão, L2 e L1. Qual é melhor? Não, acho que não. Vou deixar. Vou zerar embaixo. L2, L2 menos L1 e L3 vai ser L3 menos 2 vezes L1. Pronto. Então veja o que vai acontecendo na última coluna. 2, B1, que fica 0, menos 1 menos 2 a menos 1, aqui daria B2 menos B1, e aqui seria 0, menos 1, 4 menos 1, e aqui B3 menos 2 vezes B1, correto? Concordam? Sim, professor. Próxima operação. Próxima operação. L2 é troca por menos L2. Muito bem. Você troca L2 pelo oposto de L2. Muito bem. 2, B1, 0, 1, B1 menos B2, 0, 1, perdão, menos um B3 menos 2, B1. Pronto. Próxima operação. L3 substitui por L3 mais L2, né? Pronto. 2, B1, 0, 1, B1 menos B2, depois 0, 0, 0, temos B1 menos B2, não, perdão, peraí, menos B1 menos B2 mais B3, beleza? Tá certo? Sim, sim. Pronto. Qual seria o próximo passo na, no processo de ligar o Jordan? Qual seria o próximo passo? Seria usar o segundo pivô para zerar aqui, né? Correto? Sim. Isso não vai alterar nada, tá? Então a gente para aí, né? Não vai ter nenhuma alteração relevante. Então para e olha para essa última equação. No sistema novo, como seria a terceira equação do sistema novo? 0 igual a menos B1 menos Isso. B2 mais B3. Muito bem. Sistema novo. Seria 0 igual a menos B1 menos B2 mais B3. Então você obtém a restrição desejada, tá bom? As restrições que você deseja para saber quais são os B que fazem com que o sistema seja compatível são dadas pelas linhas nulas da matriz reduzida de A, tá bom? Então, por exemplo, se você pegar B1 igual a 2, B2 igual a 2 e B3 igual a 2,
o sistema é compatível? É ou não é? Não, acho que não. Não é, né? Porque se você pegar menos B1, menos B2, mais B3, você obtém quanto? Menos 2, né? Diferente de zero. Menos 2, que é diferente de zero. Então não é compatível. Não é compatível, tá? Então você tem restrições. Não é compatível. Então, de modo geral, você faria o quê? Você tem A, X, B. Então você tenta resolver. Sem pautar quem é B, tá bom? Tem as, você faz as operações elementares, né? E no final, você chega em R e C, né? Lembrando que R é quem? R é multiplicar pelas matrizes elementares que você precisa até chegar em R, né? Multiplicar por essas matrizes elementares, né? Então, digamos que esse produto de matrizes elementares, que representa a concatenação de todas as operações elementares que você fez, digamos, E, E, A, né? Então, C tem que ser quem? E vezes B, tá certo? Ok? De toda forma, de qualquer maneira, né? O que você tem que olhar? Linhas. Bom, o que acontece se R tem linhas nulas? Se não tem linhas nulas, acontece o quê? R não tem linhas nulas. O que você pode concluir? Não tem restrições, né? Muito bem. Não há restrições para a x b ser consistente. Restrições sobre B, né? Sobre B para a x igual a B ser consistente. O segundo caso é qual? R tem, sim, linhas nulas. Tem pelo menos uma linha nula. Então, qual a conclusão? Quando que há restrições? Sempre? Só quando a entrada for diferente do zero, né? Isso. Então, digamos que a terceira linha de R é nula. Então, você olha a terceira entrada de C e compara, tá? Se a igualdade se tem, se as duas são nulas, pronto. O sistema é consistente, né? Se por acaso alguma linha de R é nula e a entrada de C correspondente não é nula, então, pronto, o sistema deixa de ser consistente. Então, temos dois casos, né? A X, o AB é consistente se somente se as entradas de C que correspondem às linhas nulas de R são todas nulas, tá? As entradas de C que correspondem às linhas nulas de R são nulas, tá? E aí você vai ter as relações que você precisa, né? As relações são dadas por essas restrições. Então, por exemplo, você vai dar, as restrições são dadas por isso, né? Então, como escrever exatamente aquilo?
Digamos que a iésima linha de R é nula. Então, por linhas, como que fica a matriz por linhas? Você tem que ver. A restrição é dada por quem? Zero igual a iésima linha, né? Linha de I vezes B, tá? Essas são as restrições, são dadas por essas equações. E, de qualquer forma, você vai obter equações lineares homogêneas, onde as incógnitas são as entradas de B, tá bom? Como foi no exemplo anterior, né? Você obteve uma equação homogênea, cujas incógnitas são os elementos da matriz B, tá bom? Beleza. Tem uma outra coisa aqui nesse capítulo. Não, tá bom. Tudo bem. Uma pergunta, então? Claro. Assim, o exemplo que segue não vou fazer, porque ele repete o exemplo anterior, em vez de fazer Gauss-Jordan, ele faz Gauss e retroalimentação, tá? Tá bom? Com a mesma matriz de sempre. Matriz 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 8. Bom, na verdade, não, vamos fazer. É a mesma de sempre, então dá para você rápido. Exemplo. Ó, x igual a b. O b a gente não sabe quem é, tá? E a matriz A é a mesma de sempre. 1, 2, 3, 5, 3, 0, 8. Tá? E o sistema a ser, os sistemas a serem testados são todos esses aqui. X1 mais 2 x2 mais 3 x3 igual a B1. Depois, 2x1 mais 5x2 mais 3x3 igual a B2. X1 mais 8x3 igual a B3, tá? Pode. hum, Ao fazer Gauss-Jordan, você, na verdade, está fazendo isso aqui também, né? X é a menos 1b. Porque, no caso, é inversível, né? Então, x seria 1x2, x3. A menos 1, nós já calculamos, né? Temos menos 40, 16, 9, 13, 5, menos 3, 5, menos 2, menos 1, vezes B. Então, nós já sabemos que não vai ter restrição, né? Porque, sendo a matriz quadrada de inversível,
qualquer sistema da forma x igual a b é consistente, né? Eu somente estou fazendo um atalho aqui, né? Quando você faz, então, encontra soluções todas da forma menos 40 b1 mais 16 b2 mais 9 e 3, esse é o x1, o x2 fica 13 b1 menos 5 b2 mais, perdão, menos 3 3, depois 5 b1 menos 2 b2 menos b3, tá? Isso quer dizer o quê? Então, todos esses sistemas têm solução única e todos estão dados por essas equações aqui, tá? Então, você, dando valores a B1, B2 e B3, você encontra soluções x1, x2 e x3, tá bom? Para isso, eu fiz o atalho, né? A ideia seria usar, fazer, fazer igual o Jordan, né? E reduzir, né? Eu fiz o atalho, calcular a inversa, que vai chegar na mesma, hum, na mesma solução, né? Isso está aparente aqui, né? Quando R é igual a I, e A é quadrada, então I é a inversa de A, né? Então é isso, tá bom? Então, não esquecer, problema fundamental. Esse problema vai aparecer bastantes ocasiões a partir daqui, tá? Problema fundamental. Você tem uma matriz dada que encontrar todas as matrizes B, tais que o sistema AX igual a B seja consistente, tá bom? Bem, gente? Alguma pergunta? Certo. Tá bom. Então, para terminar esse capítulo 1, vamos falar sobre alguns tipos especiais de matrizes, além da... Até agora a gente só, só falou de dois tipos especiais de matrizes, né? As matrizes... Não, na verdade, três. As quadradas, a identidade e a nula, né? Vamos ter mais alguns tipos especiais de matrizes. E dependendo de como elas são, a gente consegue calcular as inversas de uma forma mais rápida, as transpostas, os traços, tá bom? Vamos ver. Tá certo, vamos lá rapidinho. Então, matrizes diagonais, triangulares e simétricas. Seção 1.7. Professor, você pode subir um pouco, porque eu não terminei de copiar essa matriz. Oi? Pronto, obrigada. Nada. Ok, vamos lá. Ponto 8. Matrizes diagonais, triangulares e simétricas. Todas elas são tipos especiais de matrizes quadradas, tá? Triangulares e simétricas. Então, matrizes quadradas que ainda são mais especiais, as diagonais, as triangulares e as simétricas. Bom, então o que é uma matriz diagonal? Matrizes diagonais são o quê?
São matrizes quadradas com a propriedade seguinte. Se você esquece a diagonal principal, todas as entradas são nulas, tá? Matrizes diagonais são matrizes quadradas, tais que todos os elementos, todas as entradas fora da diagonal principal são nulos. Fora da diagonal principal são nulos, certo? Então, para ver se uma matriz diagonal, você tem que fazer o quê? Primeiro, verifica que é quadrada. Depois, faz o quê? Você esquece a diagonal principal e verifica que todas essas entradas não são, são todas nulas, tá bom? Então, o que interessa é que todo que está fora da diagonal seja nulo. O que está na diagonal pode ser qualquer coisa, tá bom? Exemplos. Por exemplo, será que essa matriz aqui é nula, é diagonal? Isso aqui, ó. Acho que não, né? Por que não? Porque na entrada principal é nula, né? E daí? Você esquece a diagonal e verifica o quê? São as outras, né? O que esteja fora seja nulo. É verdade? Sim, sim. Pronto. Então, esse aqui é nula. É diagonal, perdão. Qualquer matriz nula, n por n também. Mesma coisa, né? Zero. Só tem zeros. Zeros. Aí você faz o quê? Pega a diagonal, esquece dela e verifica que o restante seja nulo. Elas satisfazem a definição de diagonal, tá? Então, qualquer matriz quadrada nula é diagonal, ok? A identidade será nula? Será diagonal? Sim, né? É, porque é a mesma coisa. Você pega a diagonal, esquece dela, e o restante ficou igual a Nulo, zero. né? Igual a zero. Então, é esse aqui. Em geral, qualquer identidade é nula. Perdão, é diagonal. Né? Matriz de identidade de qualquer tamanho, ela sempre é diagonal. Pela mesma razão. Esquece diagonal, o que está por ali, fora da diagonal, é nula. Beleza? Então, matrizes nulas e matrizes identidade sempre são matrizes diagonais. Mais um exemplo. Vamos construir um exemplo de ordem 3, por exemplo. O que a gente faz para construir uma matriz diagonal de ordem 3? O que a gente faz? Então, vamos escrever primeiro todas as entradas fora da diagonal. O que eu boto aqui? Na posição 2, 1. Zero. 0 na... Perdão, na 1, 2, na 2, 1. É Posição zero também. 2, posição 3, 0. Posição 2, 1, É zero também. 0. Posição 2, 3, 0. Posição 3, 1, 0. Posição 3, 2, 0. E aí na diagonal, bota qualquer coisa. 1, menos 1 e 3, por exemplo. Tá? Qualquer coisa você bota lá, tá bom? 4 por 4, mesma coisa. 0,
0, 0, 0, pula uma casa, 0, 0, continua, pula duas, perdão, pula depois da segunda, né? Aqui, 0, faltou uma linha, 0, 0, 0. Pronto. Então, assim você constrói matrizes diagonais. E na diagonal bota qualquer coisa, por exemplo, 0, menos 1, 2, 0. Tá? Matrizes diagonais. O que interessa é aquilo que está fora da diagonal principal, sendo sempre igual a 0. O que você botar na diagonal principal, tanto faz. Ok? Beleza? Tranquilo? Beleza, beleza, tranquilo. Então, de modo geral, as matrizes diagonais, a gente pode usar a letra D, para lembrar, são todas assim, ó. Você tem D1, na entrada 1, 1, depois você bota 0, 0, até o final, embaixo 0, D2, 0, até o final, desse 0, 0, D3, e vai embora, desce até o final, zeros, zeros e DN, tá? Todas têm essa forma assim, tá? Onde esses números são qualquer coisa, D1, D2, DN, são quaisquer números que você escolher, tá bom? Ó, o que que acontece, por exemplo, se você pega essa matriz aqui, 1, 0, 0, 2, será que ela é inversível? Ela é inversível? Matriz 2 por 2 a gente sabe, qual é o determinante de A? 2, né? 2. E a inversa? Você divide pelo determinante e faz o quê? Troca as posições na diagonal, ok? E muda o sinal das posições na outra diagonal. Como é zero, o oposto de zero é zero, o oposto de zero é zero, tá? Aí, no final das contas, obtemos o quê? Vamos lá. 1 e 1 sobre 2, 1, né? 0, 0, 1 sobre 2. Qual a relação de A com A menos 1? O que que você fez? As duas são diagonais, correto? Sim. Como você construiu a diagonal da inversa? A partir da diagonal da matriz original. Invertendo as entradas? Invertendo as entradas, muito bem. Então, as matrizes diagonais serão inversíveis sempre que os números que estão na diagonal sejam inversíveis. Ou seja, sejam diferentes de zero. E, nesse caso, a inversa é inverter os elementos da diagonal, tá? Então, é claro que D é inversível se somente se todos os elementos na diagonal são nulos. Nesse caso, a inversa, pegar e inverter. 1 sobre D1, 0, 0, 0, 1 sobre D2, 0, 0, e por aí vai. Tá? 1 sobre D1. Então, as matrizes diagonais são muito simples. Contra a inversa, né? Tá bom? Saber quando que é inversível. Então, desses em cima, os exemplos, quais são inversíveis? O zero é inversível? Não. Não. A identidade é? Sim. É. E o inverso é ela mesma. Tá? Esse aqui é inversível? Sim. Perdão, é assim, é inversível? É, né? É. Porque nenhum elemento na diagonal é zero. E esse aqui é inversível?
Aí já não é, né? Não é, muito bem. Então, matrizes diagonais são bem simples de identificar as inversas. Identificar quando é inversível e calcular a inversa, tá bom? Então, sempre que encontrar uma matriz diagonal, você não vai ter que fazer aquele processo de Gauss, né? Que a gente aprendeu na última aula, na aula de quarta-feira. Você já sabe calcular a inversa e já sabe quando que ela é inversível, tá bom? Tá ok. É só estudar o que interessa, a diagonal principal. Bom, calcule ao quadrado agora aqui, usando essa matriz A. Como fica ao quadrado? Vamos continuar. Ao quadrado, como se calcula ao quadrado? Vamos continuar com o exemplo amarelo. Ao quadrado seria 1,0,02 vezes 1,0,02. Posição 1, quanto é? 1, 1. Posição 2, 1. 0, 0, muito bem. Posição 1, 2. 0 também. 0. Muito bem. Posição 2, 2. 4. 4. Então, de novo, qual a relação entre a matriz original e o seu quadrado? O que você fez? Ela é diagonal também, né? Sendo a diagonal, seu quadrado também é diagonal. Então, para entender a matriz, é só entender os elementos na diagonal. Como que eu encontrei a primeira entrada da diagonal a partir da primeira entrada da diagonal da matriz original? Como que eu encontrei a segunda entrada aqui? A partir do 2, Elevou ao quadrado. LV ao quadrado. Mesma coisa aqui, tá? Então, seguindo essa analogia, como seria o cubo? 1 e 8, né? Diagonal principal. 1,008. Muito bem. Que seria A menos 2. Que seria menos 2? Lembre-se que A menos 2 seria o quê? Inversa ao quadrado, né? Que é A menos 2? 1 e 1 sobre 4. Bem, 1 quarto, tá? Então, de modo geral, calcular a potência enésima de uma matriz diagonal, você faz o quê? Só aplicar na diagonal principal. Você calcula as potências da diagonal principal. Só isso. Então, nesse sentido, as matrizes diagonais são as mais simples de todas, porque as operações feitas da forma mais simples possível. Tá? Ok? Um exemplo, vamos fazer um exemplo dele. A é a matriz 1 menos 3, 2. Então, calcule A menos 1. É A menos 1. Vamos lá. É 1 1 menos 1 sobre 3 menos 1 terço e 1 meio, né? e meio. Muito bem. Então, a inversa de A é calcular as inversas na diagonal. Pronto. A elevado a 5 é quanto? 1, 1, 0, 0, 0. Depois,
Menos 253, Menos 253, 43. 0. Isso, 43, obrigado. 0, 0, 0 e 32. 32. Beleza. A elevado a menos 5. É só inverter, né? Isso, inverter. Menos um sobre 2, 4, 3. 1/32. Pronto. Então, matrizes diagonais são muito simples. Mais propriedades das matrizes diagonais. O que acontece se multiplicar a direita, digamos, por uma matriz 3 por 3 diagonal? Vamos fazer assim. Então, que tamanho tem que ter a matriz da direita para fazer sentido o produto? 3 por 3, essa daqui tem que ser de que ordem? Que tamanho? 3 por M, né? 3 por qualquer coisa, né? Uhum. Qualquer coisa, vamos chamar de 4, 3 por 4, por exemplo, tá? Mas pode ser qualquer coisa dos dois lados, tá? Desde que encaixe. Então, vamos botar A11, A12, A13, A14, A21, 22, 23, 24, A31, A32, A33, A34. Então, como é meia coluna, a coluna do produto, Ela vai atuar parecida com a identidade, né? isso, é bem parecido, mas não é igual, né? Então, se você Aí, faz o produto, vai dar o quê? A primeira entrada é de 1 a 1, correto? em vez de ser por um, vai ser pela diagonal, né? Isso, D2, A12, A21, D3, A31, D1, A12, D2, A22, D3, A32, D1, A13, D1, A23, D1, A33, D1, A14, D2, A24 e D3, A34, tá? Então, as linhas, a particularidade, a partir da primeira linha de A, como fica a primeira linha de A vezes D? Em outras palavras, se você pega D sendo D1, D2, Dn, né? 0, 0, A por linhas, sendo, por exemplo, A1, A2, AN. Então, a primeira linha de D vezes A é qual? De pegar D1, multiplicar pela primeira linha de A, beleza? Primeira linha de A, multiplica por D1. Segunda linha do produto é segunda linha de A multiplicado por D2, e assim sucessivamente. Tá certo? O que acontece? Ah, hum, ao contrário, né? Se eu pegar, digamos, B por D, né? B teria que ter qual tamanho? Bom, a gente tem que ter quantas colunas, né? Em colunas, né? Para fazer sentido. Tem que ser de tamanho M por N, né? Em colunas. Então, quando você faz o produto ao contrário,
você tem a matriz por colunas, tá? B vezes D vai ser D1 pela primeira coluna de B, D2 pela segunda coluna e assim sucessivamente. D1 pela enésima coluna de D, tá bom? Então, não só multiplicar matrizes diagonais entre si é simples, como multiplicar matrizes diagonais por outras matrizes. A gente tem operações simples. Tá? O que acontece se multiplicar duas matrizes diagonais? Eu faço. Aquela do começo. 1, 0, 2. E B é, por exemplo, 3, 0, 0, -1. Quanto é A vezes B? Faz o quê? Fazendo analogia ao que a gente fez até agora. Vai multiplicar as entradas nulas. Colocar Só, na mesma posição. só as entradas da diagonal respectivas. Então, aqui seria 1 vezes 3, que é 3. O que está fora sempre é zero. E a última seria 2 vezes -1. -2, tá? Então, de modo geral, se você pegar duas matrizes diagonais, é uma maneira de resumir, você bota assim, dig de diagonal e só bota o que interessa, o que está na diagonal, tá? Você bota duas matrizes diagonais, diagonal D1 barra, D2 linha, D linha. O produto vai ser o quê? Uma matriz diagonal, onde cada entrada é a correspondente produto. D1, D1 linha, D2, D2 linha, D3, DN, DN linha, né? Tá bom? No caso A seria diagonal 1, 2, né? E B seria diagonal 3 menos 1. E a B seria diagonal 3 menos 2, né? Tá certo? Essas matrizes diagonais são bem interessantes, né? E as operações ficam bem simples, tá bom? Então, tá claro as matrizes diagonais? Sim, tá claro. A transposta de uma matriz diagonal, o que que acontece? Continua mesmo? É a mesma coisa, né? Porque o que você faria é o quê? Lembra-se que o que você faz é o quê? É refletir as entradas em relação à diagonal principal, né? Então você vai repetir os zeros, certo? Vai trocar zeros por zeros. Então não muda nada, porque dos dois lados tem zeros, e o que tem na diagonal não muda nunca, né? Então, as matrizes diagonais têm mais essa propriedade aqui, né? Ok. Próximo conceito de matriz triangular, tá? Matrizes triangulares. Então, sempre que você tiver matrizes diagonais, você tem que saber fazer as operações do jeito mais rápido, né? Não precisa fazer igual o Jordan, nada disso, tá? Pela inversa, as potências são muito simples, as transpostas, tudo muito simples. O que são matrizes triangulares? Elas são quadradas e têm a seguinte propriedade. Tem as inferiores e as superiores. Então, matrizes triangulares superiores. Isso quer dizer o quê? Superior quer dizer, ó, você tem uma matriz quadrada. Você pega a diagonal, tá?
e verifica que tudo o que estiver embaixo da diagonal é zero, tá bom? O que estiver em cima não interessa, pode ser qualquer coisa, tá? Então, superior significa o que estiver acima abaixo da diagonal principal é zero, tá? Então tem que ter cuidado com essa nomenclatura, né? Superior significa o que estiver embaixo da diagonal é nulo. O que estiver na diagonal ou para cima dela pode ser qualquer coisa, tá? Vamos ser as inferiores, então. Ou na inferior. O que que acontece nas diagonais inferiores? Então, a diagonal não interessa. O que estiver acima da diagonal tem que ser o quê? Zero. Zero. Tudo o restante é informação importante, pode ser qualquer coisa. Tá? Exemplos, como construir uma diagonal, uma triangular 3x3. Triangular superior, 3x3. Então, tudo que estiver abaixo da diagonal vai ser nulo. Então, você pega aqui 0, 0 e 0. E as outras entradas você fica à vontade. 1, 0, menos 1, 3, 2, 1, por exemplo. E aqui você pegaria o contrário, né? Tudo que está acima da diagonal é 0, e o que estiver na diagonal você brinca. Bota qualquer coisa. Tá bom? Então pergunta, as diagonais são triangulares? Entre as diagonais são triangulares? Sim, né? Sim. Sim, né? Três diagonais são todas triangulares. São superiores ou inferiores? Os dois? Muito bem. São tanto inferiores quanto superiores. Triangulares dos dois tipos, tá? Então, se você pega todas as superiores e intersecta com todas as inferiores, o que você encontra são as diagonais, tá? Em particular, a matriz nula é triangular, a matriz de identidade é triangular, ou não? Identidade sim. E a nula, se for É a quadrada, nula é quadrada, isso, muito bem. São as duas triangulares, de que tipo? Superior ou inferior? os dois. Tanto superior quanto inferior. Tá? Bom, vamos fechar com o teorema. Primeiro teorema. Esse aqui, ó. Que você verifica facilmente, né? Isso não tem nenhum mistério. Ó, o que acontece se você transpor uma triangular inferior? Ao transpor uma triangular inferior, você obtém uma triangular superior, ok? Da mesma forma, se você transpor uma triangular superior, você obtém uma triangular inferior, tá bom? Lembre-se que transpor é fazer uma reflexão na diagonal, né? Então, esses zeros todos passam para cima, e o que tinha embaixo passa para, o que tinha em cima passa para baixo refletido, né? Então, você obtém, ao transpor,
você obtém uma triangular do tipo oposto, tá? As inferiores são transformadas em superiores, as superiores em inferiores, tá bom? Uma outra propriedade é que se você multiplica duas triangulares inferiores, você obtém uma triangular inferior. Se você multiplica duas triangulares superiores, você obtém como resultado uma triangular superior. Tá? Mesma coisa que se você somar, né? Se você soma duas triangulares, você obtém uma triangular do mesmo tipo. Se você multiplica uma triangular por um número, você obtém uma nova matriz triangular do mesmo tipo. O que é mais interessante é assim, ó, quando é que uma matriz triangular é inversível? É a mesma propriedade das diagonais. É só ver o que acontece com as entradas na diagonal, tá? Então, saber que uma triangular é inversível é saber se as entradas da diagonal são nulas ou não, tá? Aí, quando você inverte as triangulares, você tem triangulares do mesmo tipo, tá? Então, as inversas das inferiores são inferiores. As inversas das superiores são superiores, tá bom? Ok. Então, a gente vai parar por aqui. Realmente, tá. Tem mais algumas coisinhas para falar, mas aí, na próxima aula, a gente termina esse capítulo. Vou parar aqui de gravar. Termina.